causa até especulação, o que é ruim, né, quando a gente fala do estado de saúde de alguém, sobretudo de um presidente da República. Mas vamos tirar algumas dúvidas aqui, agora sim com o médico que está conosco, o Luiz Borba. Ele é professor de neurocirurgia da Universidade Federal do Paraná. Doutor, boa tarde. Estou vendo aí que o senhor está com uma cara de quem está observando a gente, que não é da área da ciência e está falando aqui sobre detalhamento. O senhor está concordando, o senhor está com uma cara que está discordando da gente. O que o senhor acha? Boa tarde. Não, boa tarde, tudo bem? Tudo Se bem. todo mundo for surpreendido, é tudo uma surpresa, né? Ontem de manhã acordamos com uma surpresa, agora cada dia aumenta uma surpresa. Então eu vou explicar primeiro, não sei se vocês conseguiram. Teve tanta notícia, tanta gente falando, tanta coisa, fatores causais e fatores que levam à formação desse hematoma. Isso não é raro, tá? É relativamente comum nos dias de hoje, principalmente porque o que acontece? Com o tempo, com a terceira idade, realmente, o cérebro diminui a quantidade de água. Tá? No cérebro, de 70% ou mais é água. E aumenta o espaço entre o cérebro e o crânio. Existem pequenos vasos que eles podem romper, porque faz um movimento dentro, uma caixa rígida, um movimento dentro e rompe esses vasinhos. Traumas triviais. Às vezes o paciente nem lembra o trauma que teve. E depois vai dando a sintomatologia 20, 30, 40 dias depois. Quando ele aparece, dependendo do seu tamanho, tem várias formas de tratar. Tá? Uma é somente usar um medicamento, que é para desinchar o cérebro e diminuir a formação, que é os corticoides, esses comuns. Tá? O outro, quando tem um efeito compressivo grande, é o procedimento cirúrgico, que é um procedimento relativamente simples, tá? Que foi realizado ontem, com sucesso, tenho certeza, viu o estado geral que ele se encontra. Tá? E depois esperar com o tempo que o cérebro vai voltando e ocupando aquele espaço. Então, quando se faz uma tomografia depois da cirurgia, ainda tem o espaço. Você fala, tem hematoma ainda. Não, o cérebro está voltando lentamente para ocupar o espaço entre o osso e o cérebro. Tá? Isso é rotina. Então, todos os pacientes que fazem tomografia pós-operatória ainda têm esse espaço. Quando não tem o espaço, às vezes é sinal ruim. Quando o cérebro voltou e ocupou o espaço muito rápido. Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo Sim. sim, pode Ah, tá. continuar. A gente está aqui curioso para saber se o procedimento de agora, né, que foi divulgado Então, porque eu nessa quero te seguir na nota, sequência. é algo que é comum ou se é algo fora do padrão para quem passa pelo procedimento que ele passou? Tá, eu tenho que te explicar isso para tu conhecer na sequência como o que acontece. Tá. Então, quando faz a tomografia pós-operatória, tem esse espaço e dá a impressão que tem coágulo, não tem, às vezes não pode recidivar ou não. Esse novo procedimento que ele fez, tá, que ele vai fazer amanhã, é um procedimento que se chama embolização da artéria cerebral, meninge média. É o que dá vascularização para a capa do cérebro, que é onde produz, não é o sangue, é o líquor. Porque o hematoma ele cresce porque ele tem um aumento de proteína dentro e ele vai puxando água para dentro. E ele vai crescendo bem devagarinho. Tá? E essa embolização faz com que mate a vascularização dessa capa do cérebro, que não serve para nada, é só para proteger, né? E a partir daí não tem essa produção. Tá? Ele foi começado alguns anos atrás, teve vários trials, inclusive, para recidivas. Para paciente que tem um coágulo, é drenado o coágulo, e depois de 10, 20, 30 dias, tá? Recidiva, quer dizer, volta a crescer o hematoma, quer dizer, o cérebro não voltou para ocupar o espaço e volta a coletar novamente ali. Tá? Às vezes com Mas, efeito doutor, sintomático, às vezes não. doutor, só para tirar uma dúvida, porque de o que me disse uma fonte aqui, mas quando ele fez, por exemplo, a primeira cirurgia, reforçando um pouco a pergunta do Diego, já poderia estar previsto essa embolização ou não? Não Não, necessariamente. Ou não costuma necessariamente. acontecer?
Não, isso está mudando. Tem gente que nem opera, que só emboliza. Já Os faz esse pacientes que segundo estão um pouco procedimento, se só. esforçam. Então, deixa eu te explicar como é que funciona. Isso é um estudo, foi desenhado, foi aplicado para recidiva. De padrão ouro, tá? O the gold standard para o tratamento do hematoma subdural crônico é ressecção, drenagem do hematoma. Ponto. Esse é o padrão ouro. Nos casos de recidiva, se faz ou embolização ou uma nova operação. Ok? Existe hoje vários estudos mostrando que se fizermos uma drenagem ou uma embolização como tratamento primário, os resultados são muito bons. E se associarmos a técnica, o resultado pode ser melhor ainda. Então, o que eu entendo? Eu não estou vendo o exame, não estou vendo o paciente, não sei se teve sangramento, é tudo especulação. Esse é o problema. Claro. E medicina não é matemática, não é 2 mais 2 não é 4. Claro. Entendeu? Agora, doutor, Pode... Pode. esse segundo procedimento de amanhã, como é que o senhor classifica ele em graus enfim, de dificuldade ou de gravidade? É um procedimento perigoso ou ele é um procedimento relativamente simples? Eu moro em Curitiba. A rua é muito fácil de atravessar. Mas tem risco. Tem risco. Existem na literatura algumas complicações que podem acontecer, tá? Mas a grande maioria das vezes é um procedimento de baixíssimo risco. Tá? Por que vai lá? Vai lá e coloca uma cola, geralmente, tá? E obstrói esse vaso. Se esse vaso tem alguma comunicação com alguma outra estrutura, no exame pré, a gente fica sabendo. Por exemplo, entra com um cateterismo, sabe o cateterismo? Entra com o catéter aqui na virilha, vai subindo, vai chegar aqui no vasinho, aí injeta um contraste. Esse contraste vai dizer para onde que está indo o sangue. Tá? Às vezes tem comunicação com o olho, às vezes tem comunicação com o nervo facial, que move o rosto. O médico experiente neste procedimento, ele, no momento que ele injetar e ele vê que tem comunicação com vasos para outras áreas, ele não faz. Entendeu? É um cateterismo como outro qualquer, o risco é muito pequeno. Muito pequeno. Pelo que eu entendi da sua explicação, o que eles estão fazendo é associando um procedimento ao outro, no caso, a drenagem do coágulo, e agora esse cateterismo, como o senhor está chamando, né, das veias ali, para ter um resultado ainda melhor. É isso que o senhor está dizendo? Eu acho que eles estão otimizando o resultado. Essa é a palavra. Otimizando. Tá? Mas existe uma coisa que existe em medicina, às vezes, que se chama... A gente quer fazer o melhor, e acaba acontecendo coisas. Às vezes a gente sai do dia a dia e acaba acontecendo uma coisa diferente. Eu sempre digo, o dia que eu estiver doente, não me leve para o meu hospital. Leve para o hospital que eu seja um paciente qualquer. E em termos de possíveis consequências, na coletiva de ontem, os médicos falaram que as funções neurológicas estavam tudo bem. Eu ouvi de um médico também de que às vezes acontece do paciente poder, por exemplo, perder o olfato, o paladar. Tem alguma coisa relacionada neste procedimento de consequências desse tipo? Então vamos ao seguinte, se tu vou no ChatGPT, coloca lá, complicações de embolização da artéria meníngea média. Ok? Põe no ChatGPT, vai ter a resposta. Tu tem resposta lá. Vai ter. Mas é que se a gente coloca essas coisas, sempre dá pior. Tu vai morrer do coração. Vai morrer do coração. Se a gente for pesquisar no Dr. Google, sempre ou é câncer ou é estado terminal. Então, perda da visão, paralisia facial, são as duas coisas que podem acontecer. Dor facial atípica. Extremamente raro. Extremamente raro. Mas tudo pode acontecer.
A chance de acontecer uma complicação. Primeiro, o seguinte: os médicos que estão tratando o presidente são pessoas excelentes, experientes e extremamente cautelosos e sérios. Não tem nada a dizer assim, não são aventureiros, nenhum deles. Não tem nenhum deles ali que tá procurando manchete de jornal. São pessoas sérias, honestas. Então, esse é o primeiro ponto. Entendeu? Se está sendo feito isso, eu tenho certeza que eles estão fazendo a coisa correta. Não sei se eu faria, se outro faria, mas está sendo feito. O que eu queria só tentar entender, mas aí talvez, né, a gente só vai poder fazer uma especulação agora, é o processo decisório. Quando chega um paciente na situação que estava o presidente Lula, os médicos imediatamente fazem a drenagem e só depois vão pensar na embolização, doutor? O que acontece é o seguinte: a embolização não drena o hematoma. Ok? Impede que ele continue crescendo. Ok? Então, por isso que ele foi indicado primariamente para recidivas, quando volta o hematoma. Ok? O padrão ouro no tratamento é isso: drenar o hematoma, avaliar a tomografia, esperar ver clinicamente o paciente 10, 15, 20 dias. Se ele dá sinal de que não está desaparecendo aquele resquíciozinho que sempre fica e que tem que ficar, tá? Aí volta a crescer, aí esse é o padrão ouro. Só que hoje se antecipou muito esses caminhos. Isso são condutas. São condutas. Tem gente que faz mais precocemente, tem gente que faz só uma coisa, tem gente que faz outra, entendeu? E, por exemplo, consultava, se fosse eu faria de uma maneira. Se fosse outros, talvez fizesse um pouquinho diferente. Então, são coisas assim que é difícil a gente querer achar. Eu sei que estão querendo, na ideia que todo mundo está querendo assim, complicou, vai dar rolo, por que estão fazendo isso agora? Por que não avisaram antes? Não sei assim. Medicina é dia a dia, cada momento é dia a dia, e o paciente é visto a cada momento. E trauma é muito dinâmico, muito dinâmico. Você já deve ter visto várias histórias de hospitais, ou várias histórias de pessoas que foram no pronto-socorro, foram atendidos com dor de cabeça, liberado para casa e voltaram em coma. Talvez você já tenha visto essa resposta. Eu tenho feito alguma reportagem sobre isso, e o hospital ocupado, o médico ocupado. O trauma é dinâmico. O trauma não é estático. Entendeu? Eu tenho um tumor, eu tenho uma coisa. O trauma não. A hemorragia, essas coisas são dinâmicas. O trauma é dinâmico. Ele dia a dia pode mudar. Tanto para melhor, quanto para pior. O mais importante, que eu sempre comentei, é que ele vai ter que ficar em repouso, ele vai ter que ficar um tempo. Entendeu? É fundamental que ele pense na saúde agora, que trate na saúde dele. Entendeu? Mas eu acho que eles pegaram muito precoce. Acho que as coisas, Deus quiser, vai dar tudo certo. A torcida é para isso mesmo. A gente não entende exatamente, né, Raquel, como é que funciona, por isso que é importante trazê-lo aqui para a gente entender e até para tranquilizar eventualmente, né, a população e evitar especulações mesmo, né, porque é importante clareza nesse contexto. Raquel? Doutor, tem uma dúvida que eu tenho, uma dúvida inicial até, de quando o presidente Lula teve o problema. Ele já estava sentindo dores de cabeça de manhã, e ele só se encaminha para o hospital ali no final da tarde, depois que ele termina a reunião com o Lira e com o Pacheco. Essa aparente demora, né? Que às vezes a gente está com aquela dor de cabeça chata e vai deixando para lá, que no caso dele já deveria ser uma preocupação devido ao histórico da queda, etc. Ela significou algum risco para o presidente? Provavelmente não. Provavelmente não, porque isso é uma coisa que ele já estava. O hematoma não forma de uma hora para outra. Tá? Mais uma vez, eu não vi a tomografia, eu não vi a ressonância, eu estou optando assim como
a turma do amendoim, como dizia o Filipão, já está só jogando coisa. A gente está falando aqui num contexto geral, né, só para ter uma ideia do que acontece nesses casos. É importante até a gente pontuar que não está tratando especificamente do caso do presidente Lula, até porque o doutor Luiz Borba não é o médico do presidente Lula, nem está participando do tratamento. Mas ele tem experiência na área, né, e pode nos ajudar a entender, de uma maneira geral, como esses casos se desenvolvem. Desculpa, eu te cortei, doutor, pode continuar. É que eu posso contar para vocês o que é a literatura, o que acontece de normal. Tá? O normal é o paciente que bate a cabeça, depois de um tempo ele começa a ter dor de cabeça e vai piorando progressivamente. Chega a ter paralisia do braço, chega a ter alteração da voz. Isso é progressivo. A cefaleia, a dor de cabeça, é o primeiro sintoma que dá. É mais ou menos o que eu tinha falado para vocês. Eles vão fazer o procedimento para, no futuro, evitar uma recidiva, só isso. Então, a possibilidade, um procedimento simples. Quanto tempo? Tem um tempo, mais ou menos? Quanto tempo previsto? Porque o Dr. Calil falou às 7, a coletiva está prevista às 10. Tem mais ou menos uma média que costuma durar de tempo esse procedimento, doutor? Olha, isso deve demorar uns 30 minutos, né? É só entrar com um catéterzinho. Eu não sei. Mais uma vez, ele é um paciente que tem 79 anos, os vasos dele não são uns vasos assim, de um guri de 15, 16 anos que vai subindo o catéter fácil. O catéter vai subir numa velocidade o mais lenta possível, com o maior cuidado possível. O José Guilherme, que ele comentou, é um excelente endovascular, extremamente reconhecido, uma pessoa de altíssimo gabarito, entendeu? Eu não vejo tanto problema assim, tanta coisa assim. Doutor, vejo. Tem uma pergunta que, se eu estivesse lá, eu gostaria de ter feito para o doutor Calil, porque ele trouxe algumas informações importantes ali que a gente não conhecia. Ele disse que a decisão foi tomada hoje de manhã, que eles não estavam prevendo a realização desse procedimento, que eles iam informar a imprensa só depois de realizado o procedimento, que a pedido de Lula e de Janja, resolveram divulgar um boletim médico extra, que a nossa colega Mônica Bergamo até teve acesso com exclusividade aqui, só depois o restante da imprensa soube disso. Por que essa tomada de decisão de fazer esse procedimento? Era essa a pergunta que eu gostaria de ter feito para ele, estou fazendo para o senhor. Eu sei que o senhor não viu o paciente, mas se o senhor puder nos ajudar a esclarecer, o que pode ter levado os médicos, olhando ali, examinando o paciente, os exames, à tomada de decisão de fazer esse procedimento na manhã de hoje? Eu vejo isso aí como um problema. Eu não vejo como um problema. A drenagem do hematoma ocorre, diminui a pressão e tem que se pensar qual é o problema agora, o futuro. O futuro é uma recidiva. Voltar a refazer um aneurisma. O hematoma. Então, o que eles estão fazendo é otimizando o tratamento, só isso. Então, é bem claro como eu expliquei para vocês. Tem o coágulo, está apertando o cérebro, tem que tirar, ok? Tu tirou, diminuiu a pressão. Agora, o próximo passo, esperar que o cérebro por si só volte, ou nós já pensamos no futuro e vamos evitar uma recidiva. Tentar prevenir uma recidiva, que não é incomum nesses pacientes. Entendeu? Doutor, então eles já se adiantaram o procedimento. Eu não vejo assim. Não. Tem tanta coisa, não podemos achar. Eu acho que a gente não... Pelo em ovo, pelo amor de Deus. Não. A ideia aqui nem é caçar um problema, é só entender a dinâmica. Aliás, a gente tem até uma tela, né, para mostrar exatamente o que aconteceu no primeiro procedimento. Então, houve um sangramento no presidente Lula, doutor. A gente está vendo aí na tela o cérebro, né? O sangramento não foi na região cerebral, é importante perceber ali do lado direito, né, que tem um crânio, aí tem um dura mater, e foi ali logo abaixo do dura mater, né, que houve o sangramento. Essa hemorragia, doutor, se eu falar algo errado, o senhor me corrige. Ela pressiona o cérebro,
e concentra nas meninges, né? Se concentra ali e as camadas que revestem o órgão. Então, o que o Dr. Kalil e a equipe dele eles fizeram nesse momento? Passa para a próxima tela, por favor. Fizeram uma perfuração no crânio, né? A broca faz a perfuração de centímetros e aí a drenagem dessa hemorragia, desse coágulo, do sangramento. Foi isso que ocorreu, certo? Só que o lugar está no lugar errado aí, ó. Esse desenho do lugar. Se fizer trepanação bem nesse local que está fazendo feito, vai matar o presidente. A gente fez como ilustração. Qual foi o local? Qual que é o local certo? Essa broca bem no centro aqui, ó. Eu sou careca, dá para ver bem aqui. Se fizer no meio, aqui tem o vaso principal. Aí está no meio. Aí vocês estão matando o presidente. É um pouquinho para o lado aqui. Longe tem um pouquinho para o lado, onde não tem a sutura. É isso mesmo, é perfeitamente isso. É perfeitamente isso, tá tudo correto. E o procedimento de amanhã não é exatamente esse, é um outro complementar, cateterismo. Né? É um cateterismo. É a mesma coisa que faz cateterismo para fazer para o coração. Sim. Não? Só que em vez de entrar no coração, ele sobe. Aí ele vai na carótida externa, porque funciona assim, interna para dentro do cérebro, externa para fora do cérebro. Então ele vai para fora do cérebro. E ali ele vai jogar uma colinha. Doutor, peço perdão que nós jornalistas somos ansiosos e sabemos que a medicina é diferente, mas, por exemplo, a gente tem a expectativa, o próprio doutor Kalil falou que poderia mudar, um dia mais, um dia menos não faria diferença, mas a gente tem a expectativa de que o presidente retorne a Brasília na semana que vem. O senhor acha que esse novo procedimento pode impactar no tempo de recuperação e hospitalização do presidente? Provavelmente não. Se ele fosse meu paciente, ele não voltava para Brasília semana que vem. Não voltaria? Não, se fosse meu. Por quê? O que é o mais importante nesse caso agora? O cérebro voltar a ocupar o espaço. Ele tem que relaxar e tem que voltar. Por isso que ele fica 24, 48, 72 horas com aquele dreninho. E aquele dreno não é para drenar. O cérebro vai voltando, vai ocupando espaço e o residual vai saindo pelo dreninho. Isso é lento. Ele voltar à atividade normal, aí que está relacionado com... Aí que ele está relacionado muitas vezes com recidiva. Talvez seja isso que ele está mais... otimizando o tratamento, sabe? Digamos assim, doutor, se eu entendi o que o senhor está falando, não que fosse algo assim extremamente... Claro, aqui assim avaliar o quadro dele, mas antecipando qualquer problema futuro que pudesse ocorrer, uma recidiva, como o senhor falou, esse procedimento de amanhã tende a diminuir a possibilidade de formar novamente uma hemorragia, um coágulo, é isso? Perfeito, e aí isso mesmo. Isso está sendo feito, está sendo otimizado o tratamento. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou que se ele fosse o seu paciente, ele não voltaria a Brasília. Então, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, a transferência do presidente, quando ele estava sentindo a dor, para ser operado em São Paulo, e ele foi sem UTI no avião presidencial, foi uma manobra ali provavelmente calculada pelos médicos, né? Mas o senhor acha que o correto talvez deveria ter sido a equipe vir até Brasília? E agora, qual na sua avaliação, o tempo que então ele deveria esperar um repouso e não pegar avião, é isso? Não tem nada a ver com o avião. Nada a ver com o avião, tá. Não, avião imagina o presidente que está acontecendo hoje. Essa confusão todos os dias, um liga daqui, outro liga dessa confusão de pacote para cá, pacote para lá. Entendeu? E ele, pelo que a gente vê pelas notícias, é uma pessoa que decide mais ou menos tudo, né? Tudo passa por ele. Sim. Ele tem que cuidar da saúde dele. Está na hora dele desligar o celular e fechar a porta. Ficar uma semana numa UTI fechada só para ele. Esse problema todo que ele teve, né? Desse hematoma crônico, que já deu uma recidiva... O senhor acha que tem alguma chance, mesmo que moderada, mesmo que pequena, de alguma lentidão, alguma dificuldade motora, dificuldade de raciocínio? Pelo que está sendo veiculado, eu não vi o presidente, eu não sei o que é fato, o que é mito, o que é verdade, o que não é. Às vezes o que mais falta nessas situações é a verdade.
tá? A gente está dizendo tudo, mas eu tenho, o doutor Calil, uma pessoa extremamente séria, honesta, não mentiria para ninguém, ele extremamente foi muito claro, tá? Provavelmente ele não deve ter sequelas maiores. Provavelmente ele não é. Se tiver uma lentidão do raciocínio, essas coisas assim, isso às vezes acontece, mas é diretamente relacionado com a precocidade do tratamento. Eu disse na entrevista que eu dei para outra emissora que o presidente parece ser um bom candidato, um bom paciente. Ele parece ser um bom paciente. Porque te digo uma coisa, 90% das pessoas que tivessem só com dor de cabeça, tá? Ou um pouquinho assim, ia tomar um remedinho e ia descansar. Ele devia estar numa reunião pesada, aquela confusão toda, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, ele deve estar com a cabeça desse tamanho das pessoas aqui. O que a pessoa normal faria? Vou tomar um remedinho, vou descansar. Ele foi no médico, falou para o médico fez o diagnóstico extremamente precoce e foi feito o tratamento. A mesma coisa aconteceu com o câncer. Todo mundo fala assim, pô, o Lula teve o câncer um tempão atrás, está curado. Porque ele fez o diagnóstico precoce. Então, a importância dos pequenos diagnósticos, dos pequenos sintomas, são relacionados. Se ele tivesse esperado 1, 2, 3, 4 dias, ele ia notar a mão ruim, não ia conseguir escrever. Eu não sei que lado que é, direito ou esquerdo, mas ele ia ter dificuldade de fala. Aí a história é outra. Entendeu? Então a possibilidade dele ter sequela é muito pequena, muito pequena. Desculpa, doutor. E o senhor falou aí talvez seria a hora do presidente descansar, desligar o celular e ficar um pouco mais em repouso. O senhor, para os seus pacientes, o senhor recomenda quanto tempo depois de procedimentos como esse para que os pacientes tenham aí uma tranquilidade para uma recuperação melhor? Ele tem que ficar no mínimo 15 dias, eu acho, para que a gente faz. Ele fica 48 horas deitado, com a cabeceira baixa, para que o cérebro vá pulsando devagarinho. O dreninho fica 24, 48, quando para de drenar, a gente retira. E geralmente eles ficam afastados das atividades em torno de 15 a 20 dias, assim, uns 15 dias. Varia de pessoa para pessoa, né? É de pessoa para pessoa, né? Doutor, quero agradecer. Mas geralmente... Pode finalizar, desculpa. Tá. Não, só para comentar. Sobre o transporte, que muita gente comentou, até fiz várias perguntas ali. Isso tem que deixar... Assim, a equipe médica que está tratando o presidente, eles são muito experientes. Tá? O doutor Ricardo Calil é uma pessoa de altíssimo gabarito. Tá? Ele, em nenhum momento, colocaria o presidente em risco transportando ele para São Paulo. Tá? Foi de risco o transporte? No estado geral que ele estava, provavelmente não. Mas nós temos que confiar na pessoa que está tratando. Se não confiar no médico, nós estamos ralados, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que ele não é... A equipe médica é extremamente capaz, experiente e qualificada. Se acharam que dava para ser feito o transporte, eles tinham certeza que ia ser feito com segurança. É isso, confiamos todos na equipe. Aliás, o Dr. Calil é um excelente médico, né? Falamos com ele aqui já inúmeras vezes, doutor. E é claro que também a gente sabe que nada seria feito para colocar a saúde do presidente da República em risco, né? Pelo contrário, foi feito o máximo possível para que ele tivesse o melhor atendimento, né? Que está sendo dado a ele, com certeza, uma das melhores equipes médicas do país. Então o senhor fala que, na avaliação do senhor, sem olhar o quadro específico do presidente Lula, se o senhor tivesse um paciente que tivesse passado por um procedimento parecido, na idade dele, com uma função que demanda, né, muito da condição psicológica mesmo, né, porque são muitas pressões. O senhor indicaria ou determinaria ao seu paciente uns dias de descanso, é isso, né? Certamente. 15 Certamente dias não tem como. no mínimo, né? Sim. Com 16 ele vai para o INSS. Isso, não fazendo isso, qual que é o risco? Por exemplo, existe algum risco ou não? O risco é não descansar? Eu acho que nós pensando também, por que eles estão otimizando
o tratamento, fazendo esse novo procedimento que geralmente é resguardado para recidiva, porque ele conhece o paciente. Perfeito. Doutor Luiz Borba, obrigado, viu? Nos ajudou muito. Ah, Raquel tem outra pergunta. Diga, Raquel, vai lá. Porque no caso dele já não é uma recidiva, porque ele já teve o problema da queda, e aí agora teve um sangramento. Só essa dúvida que eu fiquei. Não. Ele bateu a cabeça. Tá? Desculpa eu vou explicar aqui, eu já estou no tempinho. Ele bateu a cabeça aqui. Teve um corte occipital. Ok? Junto, machucou um pouquinho o cérebro, coisinha bem pequenininha. Mas isso não causa problema nenhum. Só que o cérebro é igualzinho uma árvore. Tem o tronco, tem os galhos, ele faz esse movimento dentro da cabeça. E ele fez esse movimento. Aí, aquele pequeno sangramentinho que aconteceu foi acumulando água e foi crescendo. Isso é uma consequência do que pode acontecer. Muitos não acontecem. Só para terminar, vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. Eu sou gaúcho sempre gosta de contar uma história. Um senhor amigo nosso, ele levou o neto para Orlando. E ele tomava aspirina. E o neto insistiu que ele fosse na montanha-russa com ele. Ele foi na montanha-russa, felicidade total. Ele e o neto de mão. Mas voltou super contente. 15 dias depois, ele estava operando a cabeça. Hematoma subdural crônico. Fez um movimento rápido, sem nenhuma batida externa, e fez um hematoma subdural crônico. Isso acontece. E vai acontecer mais, cada vez mais. Mas achei interessante isso que o senhor falou, então. Eles estão fazendo esse procedimento porque conhecem o paciente, sabem que ele não vai ficar quieto. Doutor. O problema do Bolsonaro de fechar Doutor a barriga Luiz, não é só paciente, um instantinho, a gente já continua aqui. Eu preciso fazer um intervalo agora para a TV. O intervalo a gente já volta. Continue conosco. Eu posso ir? Doutor, a gente está ao vivo aqui na internet ainda. Pode responder agora a pergunta da Raquel, perdão. Não, ela só comentou isso. Comentário mesmo. Foi um comentário. Então já está tudo esclarecido. Acho que geramos todas as nossas dúvidas. Professor, desculpa aí pela aula gratuita que a gente exigiu aqui do senhor, porque somos leigos e jornalista pergunta mesmo, né? Então a gente pergunta, a gente tem curiosidade. Vai dar tudo certo. A gente quer saber exatamente dos detalhes e o senhor foi aí, deu uma aula pra gente, né? E até para tranquilizar também a população e a gente entender exatamente, né, qual é o trâmite disso tudo, que o tratamento ele é dinâmico, então não dava para prever inicialmente e que tudo foi, pelo que o senhor fala, com as informações que temos até aqui, tudo está sendo divulgado com transparência, aparentemente, pelo menos é a impressão que fica para mim, não sei se as colegas até concordam. Doutor, obrigado, viu, pela participação aqui conosco, um abraço.